Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar com o assunto de tecnologias e sociedades, quando na unidade 2 nós estamos conversando sobre esse novo perfil profissional. E daí, tudo que envolve interação, autoria e colaboração, com os conceitos agora de interatividade, interação e colaboração nesse processo de ensino-aprendizagem. Em primeiro lugar, vamos entender um pouco o que vem a ser interatividade e interação, porque são termos que ultimamente têm sido utilizados para qualquer coisa, em qualquer contexto, mesmo quando não representem efetivamente interação ou interatividade. No caso de interatividade, a gente percebe que tem sido utilizado para qualificar qualquer sistema que propicie interação, como se fossem sinônimos. É como se fosse um apelo de venda. Quando eu falo assim, mas a TV é interativa, deu uma ideia de algo inovador. Tem sido muito usado como uma publicidade para estimular a indústria da interatividade, como se tudo que fosse interativo efetivamente levasse à interação. Discutindo esses conceitos, essas questões, se a gente for tomar aí como base os autores, o Theodor Adorno, o Zygmunt Bauman ou o próprio Marco Silva, cada um em linhas diferentes, alguns filósofos, sociólogos ou estudiosos da área da comunicação, nós vamos perceber que existe aí, quando a gente fala de indústria da interatividade, uma conversão para a ideia da indústria cultural, como se nós estivéssemos dizendo assim, olha, assiste a televisão, interaja com a televisão, como se fosse possível a interação com a televisão. E aí vem outros contextos, outros conceitos por aí, que levam a gente numa questão da teoria crítica, da semiformação, que nós não vamos nos adentrar aqui, mas que é importante ressaltar que todas as vezes que eu trago essa questão de relacionar-se com a máquina ao invés de relacionar-se com pessoas, eu estou fortalecendo uma questão da indústria da interatividade, que aí é uma crítica de alguns filósofos como esses que eu acabei de citar. Então fica um questionamento para a gente discutir nesta aula. A partir de que ponto o relacionamento usuário-máquina pode ser considerado de fato interativo, uma ação interativa? Quando é que eu, sozinha com a máquina, sem outra pessoa do outro lado, estou efetivamente interagindo? Então existe aí por trás disso várias questões, vários pontos de vista, várias teorias que vão defender tanto uma questão quanto a outra, um posicionamento quanto o outro, dizendo não, é efetivo sim, ou é uma interação, ou não, não é uma interação. E na literatura, quando a gente fala de interação e de interatividade, nós temos muita imprecisão também desses termos, né? Então, entre os significados, a gente sabe que existe aí uma predominância da visão tecnicista. Então, na literatura, a gente encontra, quando a gente procura a definição de interatividade e interação, a gente encontra muito uma ideia de tecnicista, interagir com a máquina, interação eletrônica, interação. Então, encontramos muita relação com questões técnicas. Existe também na literatura a comparação do termo interação com interatividade como se fosse uma referência ao diálogo, como se falasse que interatividade tem a ver com diálogo entre pessoas. Eles estão tendo uma interatividade, e na verdade não são a mesma coisa.
Quando a gente classifica, no caso específico da interação, porque aqui o que nos interessa especificamente é a interação, e daqui a pouco eu vou explicar por quê, a interação eu posso classificá-las. Tem um autor que é o Alex Primo, também da área da comunicação, não é da área da educação, que classifica a interação em três. O Thompson também vem nessa linha de classificação: interação face a face, interação mediada, interação quase mediada e interação social. Então, quando eu falo de interação face a face, eu estou efetivamente falando de pessoas. A interação social também me remete à questão de pessoas, interação entre pessoas, tá? Pode até existir no meio do caminho alguma tecnologia que propicie esta interação, mas quando eu falo especificamente de interação, eu estou falando de entre pessoas. A interatividade é que não é exatamente entre pessoas. Então, ainda na classificação da interação, existe o que a gente chama de interação reativa e de interação mútua. Na reativa, eu reajo quando alguém me questiona alguma coisa. Não é mútuo, não é uma coisa que ela é construída ao longo da conversa. Eu te pergunto e você diretamente me responde alguma coisa objetiva previamente definida. Então, até mesmo dentro dos tipos de interação, existe aí uma questão do nível de interação baseado no tipo de interação que foi estabelecido. Então, numa interação reativa, o entrosamento entre as partes é muito menor. Na interação mútua, sim, existe uma troca, existe assim, eu não sei o que você vai responder, eu preciso primeiro saber o que você vai responder para depois me posicionar e dar continuidade ao diálogo. Já na reativa, já tem um caminho previsto para acontecer, né? E aí, a qualidade da interação vai variar muito. Nem tudo que tem interatividade efetivamente tem interação. Por quê? Porque nós estamos falando que a interação é uma ação recíproca entre dois ou mais atores, de acordo com a Belloni. Já a interatividade seria a potencialidade técnica dos meios, seria uma atividade humana em trocas reativas com a máquina. Então, quando eu respondo uma atividade de múltipla escolha, eu estou num processo de interatividade. Quando eu mudo a minha programação de televisão, quando eu gravo, quando eu me posiciono, quando eu penso que eu estou num processo de interação com a TV, na verdade é um processo de interatividade. Então, a interatividade tem relação aí com a potencialidade técnica dos meios, desses meios que nós utilizamos. Então, é uma atividade humana com máquina. Já a interação, ela envolve encontro de sujeitos, e aí ela pode ser direta ou indireta. Indireta quando ela é mediatizada, e a face seria uma interação direta, mas para nós aqui nos interessa a interação, e ainda por cima, mais detalhado, a interação mútua, que aí, de acordo com o Alex Primo, ele caracteriza por um sistema aberto. São relações interdependentes que vão gerar processos de negociações, no qual os interagentes vão participar desta construção da interação. Então, tem uma mútua afetação. Eu me posiciono, eu falo, você responde, nós vamos criando diálogo. Então, à medida que o processo caminha. Então, por isso que são relações interdependentes. Eu não posso fazer o meu processo desvinculado daquilo que ainda está por vir. Não dá para prever, pré-determinar tudo e deixar tudo pronto para que você venha e absorva. Não seria interação mútua, tá? Seria muito mais uma interação reativa. E quando eu coloco você para fazer diretamente com a máquina, é interatividade. Isso precisa ficar muito claro, porque conforme nós acabamos de falar aqui, a qualidade da interação
vai variar muito de acordo com o propósito, de acordo com o tipo de interação ou interatividade que foi estabelecida para aquele processo de comunicação. E como nós estamos falando de formação de sujeito, como nós estamos falando de formação de um novo perfil profissional, como nós estamos falando de colaboração, não nos interessa mais a interatividade. Porque na colaboração eu preciso do outro, na colaboração eu preciso do sujeito. No meu desenvolvimento profissional, eu uso a máquina de forma interativa, mas o meu ganho significativo está na interação com o outro. Então, quando a gente usa aí o Valente e a Vale, a Lilian Vale, para discutir a interação como momento de construção na educação, o Valente ele diz para a gente que a construção de conhecimento ela se aprimora quando as pessoas colaboram entre si na formação de conceitos que são convencionados historicamente. Então, veja, não é possível interatividade, é possível e é previsto e é desejado a interação. Eu vou construir os meus conhecimentos quando eu colaborar. E a colaboração, ela é entre pessoas. Ação especificamente humana deriva de escolhas e, portanto, de relações, de modo que o que se caracteriza humano é a indeterminação comportamental. Ou seja, eu não, sendo uma máquina, eu consigo programar e saber, se eu clicar aqui, ela faz isso, se eu clicar ali, ela faz aquilo. Já quando nós estamos trabalhando com a ação humana, eu não consigo saber se eu disser isso, o colega Antônio vai responder isso. Não é tão direto. Ou seja, existe aí essa indeterminação de comportamento. E é por isso que é nesse processo de colaboração e de interação entre pessoas que eu construo meu conhecimento. A interação é que vai influenciar na formação do caráter do sujeito. Por quê? Porque uma vez que as determinações elas atuam sobre o humano pelo fato de que ele vive a sua existência numa comunidade precisa, ele segue uma temporalidade especificamente humana, é nesse contexto que eu me formo como sujeito. Sozinha, eu não estou me formando enquanto sujeito, cidadão, sociedade. O homem sozinho não é suficiente para o processo de aprender. Então, nesse caso, vejam que a interação, e aí a partir da interação é que vem a colaboração, porque para colaborar eu preciso de interagir, e a interação acontece entre pessoas e não entre máquinas, é que eu, nessa indeterminação de comportamento do outro, nessa troca imprevista, nessa construção de conhecimento, é que eu me formo enquanto sujeito. Daí a importância da relação, da colaboração e da interação para esse processo de ensino-aprendizagem. Eu pensei algumas frases dessa unidade do guia de estudos para que a gente faça esse fechamento dessa unidade, desse capítulo da unidade, da interação enquanto um processo de aprendizagem. Por quê? A educação ela é um fenômeno do contato com o mundo que nos rodeia, em especial com outras pessoas. Então, a educação não é o contato com máquinas, é o contato com pessoas que estão ao nosso redor. E daí, diferentes tipos de interação possíveis definem diferentes abordagens pedagógicas. Se eu defino sempre que vocês vão fazer testes de múltipla escolha, ou que vocês vão fazer atividades de formas isoladas, ou que num determinado contexto profissional você vai fazer uma análise isolada de um processo sem interagir com outro, eu estou definindo determinados tipos de abordagem. Aí eu tenho as abordagens lá atrás que vocês
em outros momentos, em outras disciplinas, quem for mais voltado para a área pedagógica vai discutir outros tipos de abordagem pedagógica na didática, na prática de formação. Nós estamos trabalhando o tipo de interação que eu propicio num determinado contexto vai definir diferentes abordagens pedagógicas, ou ao contrário, as abordagens pedagógicas que eu adoto podem definir diferentes tipos de interação. Interação com objetos e com pessoas que coabitam o nosso cotidiano, ou seja, eu interajo com os objetos que estão com pessoas que estão no meu cotidiano. Mas daí, se é uma interação mútua, se é uma interação reativa, se vai influenciar na minha questão do conhecimento, depende do meu envolvimento e das abordagens pedagógicas trabalhadas nesse processo de interação. E a interação, como nós acabamos de dizer no slide anterior, ela vai influenciar a minha formação do caráter. Por quê? Como também no slide anterior nós falamos que os comportamentos são imprevistos, que eles não são definidos logo no início da comunicação. Eu estou com um determinado ponto de vista numa conversa com alguém, me posicionando de uma determinada forma. E durante essa conversa, os argumentos que o meu interlocutor pode conversar comigo, ou seja, durante uma conversa, eu posso mudar de opinião a partir de determinados argumentos e determinados posicionamentos que me levem a trocar de opinião. E isso acaba que, de repente, vai influenciar no meu caráter, na minha formação ética, na minha construção enquanto sujeito. Então, essa interação, esse contato com o outro, influencia na formação e no caráter do sujeito. A interação social, ela então é essencial para a construção desses novos saberes. Então, interagir com a sociedade, interagir com o outro, colaborar, ela é necessária nesse processo de construção de novos saberes. A interação que se estabelece, ela é entre o aprendiz, entre o sujeito e outras pessoas. Então, vejam que nós estamos o tempo todo aqui falando do processo de interação nesse contexto de aprendizagem, seja ele no meio profissional, no meio educacional ou no meio social. E, de novo, reforçando, o homem sozinho não seria suficiente para o processo de aprender. Ele só aprende porque tem o contato com o outro, porque tem a colaboração, independente do meio em que nós estejamos. E aí, no meio profissional agora, especificamente, nós sabemos que nós estamos conectados o tempo todo, que nós vivemos numa enorme rede de pessoas e que elas dependem e precisam aprender umas com as outras. Isso é fato. E essa colaboração, ela tem sido reconhecida como uma forma de trabalho fundamental no uso das atividades profissionais, por todas as N situações que nós fomos colocando em aulas anteriores aqui também. O grupo ele deve partilhar um certo grau significativo de objetivos comuns. Eu sei que num determinado compartilhamento, eu tenho os meus objetivos particulares. E é claro que esses objetivos particulares devem estar articulados com objetivos comuns. Quando nós estamos num ambiente de trabalho, eu tenho o meu objetivo particular, mas existem objetivos comuns da empresa, comuns daquele projeto. Então, parte do que eu quero, seja particular para mim, vai convergir para os objetivos comuns que outras pessoas têm naquela mesma tarefa. Então, nós temos que compartilhar desses objetivos comuns, essa significância desses objetivos comuns, porque disso faz diferença todo o processo de colaboração. Eu não estou te ajudando exclusivamente porque você precisa de mim, falando no meio profissional. Eu estou te ajudando, nós estamos colaborando para essa determinada tarefa
porque nós compartilhamos de objetivos comuns, mesmo que em determinado ponto esse compartilhamento de objetivos comuns seja menor, mas de alguma forma eles tendem para objetivos particulares, tá? E a colaboração, ela vai requerer, claro, organização, diferenciação entre os papéis dos membros da equipe. Vai existir a necessidade de ter uma liderança nesse meio profissional, mesmo que seja uma liderança para aquela determinada tarefa naquele determinado momento. Se todo mundo tem o mesmo papel, se não existe diferenciação de papel, a colaboração vai ser complicada. Então, essa organização implica em a gente diferenciar os papéis. A interação para colaborar, para desenvolver esses papéis nesse contexto profissional. Mas daí a gente não vai ter interação nem colaboração se não houver comunicação. Então, vejam que a gente vem de um processo de comunicação e no ambiente virtual isso é extremamente relevante, porque a nossa comunicação, por exemplo, acontece principalmente por meio de textos, por meio de falas, por meio de eu preciso tomar a iniciativa, buscar o meu aprendizado, estabelecer a comunicação para interagir com o outro, para que possamos colaborar em função de objetivos particulares, em função de objetivos comuns que levam a objetivos particulares meus, por exemplo, né? Então é muito importante perceber a relação desses conceitos da comunicação, da interação, da colaboração, dos objetivos comuns e particulares, seja aí no meio profissional ou no meio educacional. Tá ok? Pessoal, era isso que eu tinha para essa aula. Um abraço para vocês e até mais.